buscando ensinamentos, buscando conhecimentos e, acima de tudo, aprendermos que na nossa caminhada precisamos evoluir a cada dia, a cada momento, e que isto só depende exclusivamente de nós mesmos. Nós é que fazemos a nossa evolução. Vamos ler uma página do Fonte Viva e pedimos à nossa irmã que se prepare para a prece, já conforme havíamos combinado. Ok, Leida? A lição 135, desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, em Mateus 6,14. Por mais graves que te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões das criaturas em experiências que divergem das nossas. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação é justa e impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela, através da nociva complacência para contigo mesmo. Não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Quem perdoa esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Por favor, Leida. Deus nosso Pai, de infinito amor e sabedoria, Jesus, nosso bondoso Mestre, a espiritualidade amiga aqui presente, aqueles nossos companheiros que online agora nos acompanham na palestra, lhe agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos e que possamos aproveitar esse momento tão encantador que essa casa nos oferece para aprimorarmos, para que através da palestra proferida pela nossa irmã, possamos absorver os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus e dali colocar em prática no nosso dia a dia, de forma serena, consciente, tranquila e revitalizadora para os dias que se virão. Envolva-nos nesse momento de paz e alegria, em especial a todas as mães que aqui presentes se encontram, aquelas que nos ouvem virtualmente, que possam receber o nosso carinho fraternal, o nosso amor, o amparo do Mestre Jesus, pela trajetória de vida e pela responsabilidade, a missão assumida para confortar todos aqueles que através dela seguem a sua vida. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade mais uma vez de aqui estarmos e que essa manhã seja de pleno encanto, reconhecimento e satisfação íntima para o nosso melhor viver.
Envolva-nos, Senhor, a palestrante de hoje, bem como também a direção da mesa, para que possamos ter a serenidade e a harmonia plena para o melhor entendimento desta manhã. Que assim seja. E para nos falar sobre o autoconhecimento, ninguém melhor do que Enir Sattler. Eu pediria ao nosso departamento de internet que informasse, aparentemente a câmera não está ligada. Por favor, Luiz Guilherme. Bom dia para todos, a todas as mães presentes e online, parabéns pela grande missão, né, que Deus confiou. E essa manhã a gente vai falar um pouquinho do autoconhecimento, mas eu vou botar vocês para falar um pouco, tá? Por isso aquela pergunta ali é para vocês, tá? Vamos começar assim. Por que vocês acham que é importante o autoconhecimento? Eu gostaria que vocês me fossem falando a importância ou as importâncias, e eu vou anotar aqui para a gente conversar um pouquinho essa manhã. Quem começa? Por que é importante se autoconhecer? Autocontrole? Autocontrole. O que mais? Bom relacionamento. Fica claro, eu vou estar lendo. Bom relacionamento com o próximo. O que mais? Trabalhar as dificuldades. Trabalhar as dificuldades. O que mais? Conhecer os potenciais e as limitações. A caneta está fraca. Tá bom ou mais alguma coisa? Espera aí que agora a caneta eu vou trocar. Corrigir as imperfeições. Tá bom? Então vamos lá. Até o final eu tenho que responder tudo isso, tá bom? Tá combinado com todo mundo? Se eu não responder, vocês vão me cobrar, tá bom? A primeira é o autocontrole, o segundo é um bom relacionamento com o próximo, o terceiro, trabalhar as dificuldades, ou seja, as nossas, né? Conhecer os potenciais e as limitações que nós trazemos, corrigir as próprias imperfeições, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com a caneta. Conta uma história da mitologia que os deuses, eles se reuniram para criar os homens. E eles tinham por meta, eles resolveram entre eles, que eles criariam os homens à imagem e semelhança deles. Porém, eles chegaram a uma conclusão que se os homens fossem a imagem e semelhança deles, seriam outros deuses. Então, eles tinham que colocar um diferencial qualquer para que esse homem não fosse igual a eles, que eram deuses. Então, eles resolveram tirar desse homem a felicidade. E ficaram pensando, aonde é que nós vamos colocar a felicidade? Aí um Deus falou assim, vamos colocar a felicidade na mais alta montanha da terra.
Aí um outro Deus respondeu, não vai adiantar, porque à medida em que ele for se desenvolvendo, ele vai ser capaz de desbravar as mais altas montanhas. Ah, então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar então essa felicidade nas profundezas do oceano. Aí um outro Deus falou assim, não vai adiantar também, porque à medida em que ele for se desenvolvendo intelectualmente, ele vai conseguir desbravar as maiores profundezas do oceano. Aí o outro falou assim, bom, eu tenho uma ideia que vai ser ótima. Ah, qual é a sua ideia? Vamos colocar a felicidade na Lua. Na Lua, Aí o outro, não vai adiantar também, porque ele vai se desenvolver em inteligência e futuramente ele vai ser capaz de ir até a Lua e explorar a Lua. E ficou aquele dilema. Aí um outro Deus levantou e falou assim, já sei aonde eu vou colocar a felicidade e que ele vai ter muita dificuldade para encontrar. E todos perguntaram, onde então vai ser? Dentro dele. E assim foi feito. Colocaram a felicidade dentro do homem, porque ali seria o lugar mais difícil de encontrar. Porque os deuses sabiam que o homem iria sempre buscar fora algo que lhe falta dentro. E assim ele não encontraria com tanta facilidade. Isso é uma história da mitologia para a gente refletir. O que nós temos feito da nossa vida? Isso é uma coisa que nós temos que estar constantemente questionando. O que eu faço da minha vida? Onde eu tenho buscado a felicidade que eu não tenho encontrado? Porque hoje nós podemos ver, na história da humanidade, que o homem ele se desenvolveu profundamente, tecnologicamente, intelectualmente, e hoje a gente vê um avanço em todos os ramos da sociedade. Porém, nós nos deparamos ainda com um homem que se encontra às voltas com a sua própria felicidade. O que nós temos feito da nossa vida? Isso é uma pergunta que nós não podemos deixar mais para amanhã de manhã. Aonde é que eu vou encontrar a minha felicidade? Porque se nós estamos sentados aqui numa manhã de domingo, que apesar de um sol lindo lá fora, está frio, porque Petrópolis é muito frio, não é? Nós estamos aqui numa manhã, e nós não viemos aqui nessa casa por um acaso. A gente poderia estar indo ao Parque de Itaipava, poderia estar em casa dormindo até as 10 horas da manhã, porque com certeza todos trabalham muito durante a semana. Mas se nós estamos sentados aqui, nós estamos buscando um diferencial na nossa vida. Estamos com certeza buscando aquilo que no meio, no fora, no que está fora da gente, ainda não nos proporcionou essa plena felicidade. Porque se o que tivesse fora na nossa vida, tivesse com certeza nos preenchendo totalmente, com certeza nós não estávamos sentados aqui. Nós estaríamos em outro lugar, certo ou errado? Acordarem, hoje eu vou fazer perguntas. Então, se nós viemos aqui essa manhã justamente para buscarmos esse diferencial, porque nós não estamos encontrando a plenitude da felicidade no que está fora, nós vamos ter que fazer um caminho bem diferenciado daquilo que a humanidade está acostumada, que é o caminho mais fácil. O homem, durante muito tempo na sua história de evolução, ele vem buscando o caminho das facilidades. Se nós tivéssemos aqui na nossa frente dois caminhos, um pleno de dificuldades e outro repleto de facilidades, a grande maioria, talvez ainda hoje, apesar de estarmos no século XXI, iria selecionar o caminho da facilidade. E vocês sabem por quê que a gente ia selecionar esse caminho da facilidade? Sim ou não? Sim ou não? Sabem? Por quê? Porque, sabe, eu vou responder para vocês. Porque nós ainda não encontramos isso daqui. Né? Nós já encontramos o nosso autocontrole ou a gente se descontrola diante dos reveses da vida? Quando nós passamos dificuldades, nós conseguimos ficar serenos? Conseguimos acreditar que tudo passa? Nem sempre, né? Alguns momentos nós já conseguimos. E nós entendemos isso por sermos espíritas e reencarnacionistas.
Há muitas coisas que nós passamos na atualidade e que, apesar da dificuldade que representa, nós conseguimos passar. Nós conseguimos ter esse tão desejado autocontrole. Mas por quê? Aquisição feita. Mas há muitas coisas que nós não conseguimos. Há muitos momentos da nossa vida que a nossa vida de relação, e quando a gente fala de vida de relação, a gente fala de um todo, a gente não fala só marido e mulher. A gente fala como um todo na sociedade. A relação pai e filho, a relação no trabalho, a relação em todos os âmbitos da sociedade, entre os amigos, entre a família. Em muitos momentos, a causa das nossas infelicidades ou das nossas dificuldades, elas residem justamente aqui, na questão de nós não conseguirmos ter ainda um bom relacionamento. Outra questão, né, que nós vamos ver é que essa nossa felicidade, ela está muito relacionadas, estão relacionadas às nossas dificuldades pessoais. Mas será que a gente acredita realmente que todas as dificuldades da nossa vida estão relacionadas às nossas dificuldades? Isso é uma pergunta, que às vezes isso é muito teórico. O que eu chamo de teórico? É uma possibilidade racional que nós aceitamos porque é racional, mas o coração, não há no coração nenhum consentimento em relação a isso. Porque para nós ainda, nós temos uma separação muito grande entre a razão e a emoção. São coisas separadas. Nós, por exemplo, aceitamos a reencarnação porque é uma lógica. A reencarnação é lógica para a gente. Ninguém aqui está sentado é contra a reencarnação, senão não estaria sentado numa casa espírita. É lógico que nós acreditamos na reencarnação. Mas será que nós vivemos como reencarnacionistas? Essa é a pergunta. Eu vivo acreditando que eu tive várias vidas e que terei várias outras? Se eu acreditar verdadeiramente que eu terei várias outras vidas, eu serei mais previdente nessa. Eu estarei fazendo uma reforma íntima muito, muito significativa. Será? E, no entanto, a gente vai vivendo, né? Vai vivendo. Então, às vezes, nós precisamos diminuir esse distanciamento que nós temos entre a razão e a emoção. Acreditamos em tudo aquilo que colocamos ali, mas até que ponto nos autorresponsabilizamos pela nossa própria vida? Será que ainda cobramos do companheiro ou daqueles que vivem conosco a responsabilidade da nossa felicidade? Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos aqui sentados essa manhã, entendendo que nós sentamos aqui porque ainda não encontramos a plena felicidade e aceitando racionalmente que é porque o de fora ainda não nos saciou plenamente, porém há uma controvérsia. Se eu estou cobrando daquele que vive comigo um bem-estar, uma harmonia, um a mais para que eu possa ser feliz, é porque eu ainda não entendi, e não entendi que a felicidade não está fora, e sim está dentro. Porque a partir do momento em que eu consigo sentir, vou muito além da razão, de que a felicidade é uma conquista, é um estado interno, eu não vou cobrar o outro pelas minhas infelicidades. Eu não vou cobrar o outro nada. Eu vou viver na compreensão de que eu preciso me aperfeiçoar a cada dia mais e no entendimento que cada um dá e faz aquilo que dá conta. Tá? Feito essa introdução, nós vamos voltar às famosas perguntas do Livro dos Espíritos, que apesar de racionalmente nós compreendermos, mas racionalmente ainda não conseguimos viver. É a 919 que Kardec pergunta, qual o meio prático? Olha como Kardec era um homem objetivo. Ele quer algo prático e não algo complexo de ser vivido, difícil de ser alcançado. Então ele é muito prático nas perguntas dele, até porque ele é pedagogo, ele tem didática. Ele pergunta para os espíritos qual é o meio prático, ou seja, fácil, né? E mais eficaz, ou seja, que tenha eficácia, que também não adianta me dar uma coisa prática, que na realidade não me leva em lugar nenhum, é lero, lero, blá, blá, blá. Mas ele quer algo que seja eficaz,
que tem o homem de se melhorar nesta vida, ou seja, neste momento. E por que neste momento? Porque, veja bem, é o único momento em que eu posso operar mudanças na minha vida. Por quê? O passado é fumaça, já se foi. O que eu fiz lá está feito. Eu não tenho mais como mudar aquilo que está lá. E o futuro eu estou construindo agora. Ele pode ou não acontecer. E ele vai acontecer exatamente na medida e na proporção do que eu fizer agora. Então Kardec, ele é prático e objetivo. Ele quer saber agora, o que eu posso fazer agora, exatamente agora, para eu resistir à atração do mal. Por quê? Porque ele sabe que o mal, que é a ausência do bem, que é o contrário do bem, ele não vai me permitir que eu alcance a paz, a felicidade, ou seja, a plenitude da paz, a plenitude da felicidade que eu estou buscando. Então, o Kardec, ele pergunta, me dá aí algo prático, eficaz e que possa ser usado agora, porque o passado não me interessa e o futuro eu estou construindo com agora, que eu possa fazer para conseguir ir me distanciando daquilo que me faz mal, e construir a felicidade que eu estou buscando há séculos. E aí a resposta dos espíritos. Ele voltou e disse, já na antiguidade já te disseram isso. Então agora eu vou te recordar, já que você esqueceu. Mas esse meio prático e eficaz, ele já existe 500 anos antes do Cristo. Que foi um sábio da antiguidade chamado Sócrates, disse para vocês, conhece-te a ti mesmo. Se você conseguir se conhecer, você vai encontrar aquilo que está te faltando. E aí a gente lembra da história da mitologia, quando eu comecei com a história, que os deuses colocaram a felicidade num lugar onde a gente não ia procurar jamais. Lembra quem estava aqui no início? Que era dentro de nós. Então, aqui nessa pergunta, os espíritos mostram para a gente que o sentido e a direção da harmonia, o sentido e a direção para eu conseguir aquele autocontrole, um bom relacionamento, trabalhar as minhas dificuldades, conhecer os meus potenciais e também as minhas limitações, porque o potencial é aquilo que eu trago, mas eu ainda não botei para fora, e as minhas limitações é aquilo que me incomoda e que me serve de entrave para eu não ser feliz. E aquilo que eu quero para corrigir as minhas próprias imperfeições, o caminho, todos os instrumentos, eles estão voltados para dentro e não para fora do ser humano. E aí a gente vai fazer a nossa viagem, eu não sei o que é isso, meu computador deu pane, peraí, adiar, adia, vamos lá. E aí, vamos ver, São Agostinho, na questão seguinte, que a 919A, São Agostinho, espírito, ele dá uma comunicação informando para nós o que é que ele fazia para todos os dias ele conseguir o autoconhecimento. Ali, ele deixa um método que ele utilizava, como ele fazia. Ele vai ensinar para a gente qual o método que ele utilizava para ele se autoconhecer. Ele dá a fórmula dele, porque é a fórmula pela qual ele se autoconheceu e é a forma pela qual ele chegou onde chegou. A um espírito que está passando uma comunicação para a gente, que tem um cunho de verdade, que tem um cunho de sabedoria e que vai nos ajudar a alcançarmos aquele meio prático de autoconhecimento. Então ele começava lá, todo dia, todo final do dia dele, ele se recolhia e ele fazia uma reflexão, que vale ressaltar. Que reflexão seria isso daqui, ó? O ato de se dobrar sobre si mesmo. E quando eu me dobro sobre si mesmo, olha, muitas coisas acontecem no meu corpo, né? Meu joelho flete e eu vou olhar onde? Um negócio que eu tenho aqui no meio da barriga. O que é isso? Meu umbigo. Né? Eu vou olhar o meu umbigo e vou me dobrar as pernas. Dobrar as pernas é um ato de quê? Humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecimento. A palavra significa reconhecer. Tudo que começa com re significa repetição, algo que se faz dinamicamente, várias vezes, repetidamente. Por exemplo, reencarnação é o ato de vir dinamicamente, várias vezes a matéria com uma finalidade tal. Então, reconhecimento é uma repetição.
Então a gente já vai vendo que humildade é reconhecimento, e há nessa palavra uma repetição, uma dinâmica, um processo, portanto, significa que eu não vou ter que fazer isso uma vez, não é verdade? Mas que serão repetidos o quê? Várias vezes, ou seja, tantas vezes quanto for necessário ser repetido. Tantas vezes quando for necessário ser repetido. Assim como a reencarnação, nós viremos ao plano material tantas vezes quanto for necessário vir. Não é assim? Quando não for mais, não tem mais razão de ser. Então, quando eu não precisar mais desse método, eu não preciso mais usar também. Então, ele pede para a gente olhar, né, para nós mesmos e encontrar em primeira instância o nosso ego, né? Que é onde está instalado aquelas duas chagas da humanidade. Quais são as chagas da humanidade que o Evangelho fala, e a 913 do Livro dos Espíritos também fala sobre isso? Qual é? São duas: o orgulho, a vaidade e o egoísmo, né? Dali que nascem todos os males da humanidade. Então ele está pedindo para eu olhar para lá, para eu dar uma olhada nesse lugar. E aí ele fazia umas perguntas, depois de tomar esse gesto de reflexão, que essa reflexão envolve tudo isso, porque uma pessoa que não tem um mínimo de humildade, não precisa ter excelência em humildade, mas se ela não tiver o mínimo de humildade, ela nada vai aprender, porque ela será totalmente tomada pelo orgulho, e o orgulho, ele nos faz acreditar na ilusão, ele me joga para a ilusão, na ilusão de eu acreditar que eu sou maior e melhor do que todos o restante. E aí ele não me permite o autoconhecimento, porque ele não vai permitir que eu veja nenhuma falha dentro de mim. Porque se ele encontrar a falha, ele vai se utilizar de uma artimanha chamada justificativa. Não é assim? Quem se justifica não se modifica. Quando a gente se pegar se justificando, eu sempre falo para as pessoas, quando você se pegar justificando, para e faz uma revisão. Se você está se justificando, tem algum problema, né? A verdade não precisa de justificativa. Ela não precisa, né? Então ele, utilizando-se dessa metodologia de reflexão no final do dia, a primeira pergunta que São Agostinho fazia para ele: faltei algum dever? Mas o que é dever, né? E aí a gente hoje pode consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, lá tem um item chamado o dever, para a gente descobrir o que é o dever. E aí os Espíritos nos informam que nossos direitos terminam na medida em que começam os de quem? Os dos outros. Mas lá ele vai continuando a falar sobre isso, e ele fala que o dever, ele é composto por duas grandezas importantes e inseparáveis. Vejam bem, a palavra inseparável tem que ficar gravada dentro de nós. O dever é composto de direitos e obrigações, que são inseparáveis. Inseparáveis. Direitos e obrigações são inseparáveis nas leis divinas. Por isso eu tenho que entender que para cada direito que eu exerço, eu terei sempre uma obrigação. Falando popularmente, nós dizemos que a plantação é livre, mas a colheita é o quê? Obrigatória. Tudo que eu escolher na minha vida, eu tenho direito? Tem. Mesmo estando errado? É o livre-arbítrio. Mas eu vou ter que responder? Sim. E se eu não quiser? Bem, você pode ir enrolando por um tempo, mas vai chegar uma hora que aquele que deve vai ter que pagar. Você pode ir enrolando para não responder, mas vai chegar um momento que não vai mais, a justiça divina não vai mais permitir você enrolar. E aí você vai ter que responder, né? Costuma-se dizer aos comerciantes, né, tem um ditado que diz assim: erramos por atacado e corrigimos ou recuperamos os nossos erros a varejo. E é verdade, né? Erramos muito, mas vamos nos quitando com a lei em suaves prestações, né? Porque Deus, na sua sabedoria e misericórdia para conosco, Ele não coloca a cruz mais pesada nos nossos ombros do que podemos carregar.
Por isso que o amor cobre a multidão dos pecados, como disse João, né? Então, para tudo que eu escolho na minha vida, tudo que eu escolho, né, eu terei fatalmente que responder. Então, é preciso pensar muito nas relações humanas, nas escolhas que estamos fazendo a todo instante. É bem verdade que há escolhas que são só aqui com a gente, tá verdade? Ninguém sabe que a gente tem que escolher. As escolhas do coração são as escolhas mais difíceis. Por isso que eles dizem o dever do coração é o mais difícil de ser executado, né? Não tem testemunhas muitas vezes. As únicas testemunhas somos nós mesmos. Então São Agostinho começava por aí. Será que eu faltei com dever a alguém? Será que aquilo que eu escolhi é muito bom, mas é muito bom só para mim? E eu não levei em consideração nada o outro? Porque a doutrina dos espíritos, ela não pensa em termos de eu, de primeira pessoa. Ela pensa em termos de nós como coletividades. Isso nós não estamos muito habituados aí fora no mundo, porque aí fora no mundo é um mundo de competição, não é verdade? Em que o eu é em primeiro lugar, a primeira pessoa. Mas não leva muito em consideração o quê? A coletividade. E é por isso que nós hoje abrimos os jornais ou os noticiários e só vemos assim, corrupção, bilhões, não é assim? Porque primeiro foi levado em consideração o quê? Eu. E o outro, problema do outro, né? Mas a doutrina dos espíritos, ela caminha nos mostrando a importância do nós na vida da gente. Então, quando nós falamos em dever, nós não olhamos só para aquilo que desejamos. Lembra do caminho fácil que eu falei para vocês, que se a gente tivesse 2 caminhos para escolher, em geral ainda escolheríamos o caminho fácil, porque o caminho fácil, ele não me pede autocontrole. Por que é tão difícil nos desenvolvermos moralmente? Porque desenvolver-se moralmente exige de nós autocontrole muito grande. Controlar o quê? Os nossos desejos. Porque apesar de nos intitularmos seres racionais, somos eminentemente emocionais. Somos regidos pelos nossos desejos muito mais do que pela nossa razão. Porque se fôssemos regidos pela razão, nós entenderíamos como Paulo entendeu. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Eu entenderia que eu quero, mas não é bom. Se não é bom, eu não faço. E não é assim. Um exemplo que eu dou, mais particularmente nós mulheres, vou começar a dieta segunda-feira, não é assim? Aí chega segunda-feira, alguém vai e faz um bolo que eu adoro, né? E aí eu falo assim... Brincadeira, justo hoje você me faz o bolo que eu adoro. Não, faz o seguinte, eu vou começar a minha dieta então na outra segunda-feira, né assim? Aí chega outra segunda-feira, não sei o quê, e aí é na outra segunda-feira, quando a gente vê, já passou dezembro, né? Por quê? Somos ainda muito administrados pelos desejos e pouco pela razão. Então São Agostinho, ele leva em consideração o nós e não o eu tão somente. E aí ele vai caminhando, porque ali é uma sequência, né? Se faltou algum dever, ele vai perguntar, mas qual o limite entre o direito e onde começam as minhas obrigações e os meus deveres? Porque ele quer saber mais, porque ele leva em consideração o nós, não a individualidade. E ali está o Evangelho. O dever principia para cada um de vós exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, ele te obriga a você se colocar no lugar do outro. Olha aí, se você tiver um pouco de dificuldade, é fácil, inverte. Inverte a posição. Se fosse com você, você ia gostar? Ah, não. Então, se você não gosta, não faz. Né? É uma boa para a gente começar. Eu gostaria que fizesse comigo? Se eu não gostaria, eu já vou sabendo que ali o limite já esbarrou. Alguém tem algum motivo para se queixar de mim? Olha que pergunta corajosa, né? Alguém tem algum motivo?
Eu acho que a gente não precisa nem fazer essa pergunta. Na vida de relação já tem gente que reclama da gente durante o dia. Se reclamou é porque tem motivo. Bom, e se tem motivo, eu vou dar vazão a esse motivo? Vou analisar o motivo. Pode ser que o motivo seja descabido, mas pode ser que o motivo não seja. Então, eu vou levar em consideração o que o outro colocou para mim e vou avaliar. Se eu tiver dificuldade, o que eu faço? Inverto a posição de novo. Inverto a posição. Coloco lá no lugar dele de novo. Sento de novo no lugar dele. Ele está me obrigando a sentir o outro o tempo todo. Está me obrigando a sentir o outro o tempo todo. E aí eu vou descobrir se aquilo que foi feito me cabe ou não. E aí ele continua. O que fiz é bom ou é mal? E aí a gente precisa desempatar. O que é mal? Isso está lá no livro A Gênese. O mal está lá definido. É a ausência do bem. Mas eu preciso entender quando é que o bem está ausente em mim. Quando a coisa é muito filosófica, a gente faz a pergunta ao contrário. Os espíritos nos dizem, o mal é a ausência do bem. Certo, é quando o bem está ausente. Parece que não me respondeu nada, não é verdade? Parece que ficou brincando comigo, né? Mas aí eu vou fazer a pergunta, quando é que o bem está ausente? Eu vou usar os processos de dialética de Sócrates, até porque Sócrates, né, filosofia de Platão e Sócrates, é a base da doutrina dos espíritos. É outra coisa que é importante para a gente saber como vai seguir o raciocínio. Então eu vou seguir uma dialética. Na dialética, eu vou botar as coisas em prova. Então eu vou perguntar, quando é que o bem está ausente? E aí eu vou descobrir que tem 2 momentos, isso está lá nos textos do livro A Gênese, em que o bem se encontra ausente. É quando eu ignoro. Eu sou ignorante, eu não sabia. Tudo bem, eu não sabia, mas o verbo já me disse, eu não sabia. Mas depois que eu já sabia que eu não sabia, eu passei a saber, já era. Né? Então eu não sabia até então, tudo bem, mas agora deixou de estar, tudo bem. E a outra é por omissão. É quando eu sei, mas eu não faço porque não me convém. Por quê? Eu prefiro mais atender aos meus desejos do que propriamente me preocupar muito se o outro está bem ou não. Então eu faço aquilo que eu quero e deixo para lá o outro. Aí isso é omissão. E aí eu vou descobrir que o bem está ausente. Para fechar essa questão, eu vou contar um koan que a Joana de Ângeles colocou naquele livro Amor, Imbatível Amor, onde ela trata no item dualidade do bem e do mal. Dualidade do mal. Dualidade do bem e do mal. E ela fala assim, um velho mestre foi visitar um velho avarento. E aí, quando chegou na casa desse avarento, o avarento queria saber, né, o que ele podia fazer para ser justo, para ser correto, né? E aí então, o velho mestre virou e falou assim para ele, para saber se ele queria aprender a diferença entre o bem e o mal. E aí o velho mestre falou assim, meu filho, se a sua mão ficar assim, cerrada, fechada para sempre, como ela te parecerá? E o avarento disse, deformada, porque se ela só pode ficar assim para sempre, ela me parece deformada. Ele virou e falou assim, e se sua mão ficar assim para o resto da vida, como te aparecerá? Ele disse, igualmente deformada. Ele disse, se você entender bem isso, será feliz para sempre. Koan não tem explicação, tá? Leva para casa isso. Só para a gente se acostumar com linguagem de síntese. E aí São Agostinho continuava, né? Se apesar de todas as nossas dificuldades de entendimento até o momento, elas persistirem e a gente não conseguir entender se o que está fazendo é bom ou é mal, é certo ou é errado, é fácil, meu filho. Roga ao seu anjo de guarda, porque todo mundo tem anjo de guarda ou mentor, que é a mesma coisa, que aí ele vai te ajudar nesse processo. Isso é verdade? Jesus disse, buscai e achareis, pedis e obterás. Só brincando, cuidado com o que pede. Sabe por quê? Deus sempre vai te atender. Você fala assim, não atende nada, já cansei de pedir. Atende. Eu conto sempre uma história de um amigo, ele era muito impaciente, agora já nem tanto. E ele falou assim para mim, Enir, eu ando numa impaciência, que eu não sei o que eu vou fazer. E eu já fiz aquele negócio de rezar, que você falou que precisa rezar para ficar bem. E eu rezo. Quanto mais eu rezo e peço a Deus paciência, mais gente mala ele põe no caminho. Fala assim, então, depois você vai me dizer que Deus não está te atendendo? Como não?
Porque nada melhor que gente mala para desenvolver a paciência da gente. Ele, meu Deus, eu não peço nunca mais. Eu falei assim, acho bom. Cuidado com o que você pede, né? Porque ele vai pedir. Só que ele não vai te atender como você quer que ele te atenda. Ou seja, como a gente quer, Deus envia aí o pó do pirlim-pim-pim para que eu agora, imediatamente, tenha a tal da paciência. Paciência não se compra. Paciência se adquire. Por quê? Como? Por trabalho. Como é que eu venço as minhas dificuldades? Trabalhando. Com quem? Com pessoas desiguais, que no fundo são iguais. Né? A gente diz que é desigual, mas é igual. Trabalhando com as pessoas, por exemplo, se você é impaciente, você tem que trabalhar com as pessoas que te provocam. Elas são excelentes professores. São excelentes professores. Mas a gente quer é que algo desça lá de cima, dá uma incorporada na gente, e a gente amanhã de manhã fique puro, terno como um anjo. Isso não existe. Isso não existe. As virtudes são adquiridas por trabalho. Por trabalho. Né? Então, São Agostinho diz, buscai e achareis, pedis e obterás. Porque também é o seguinte, né? A prece, como diz Joana de Ângeles, a oração, ela amplia a capacidade de entendimento da nossa existência e da realidade da vida. Quando a gente ora para Deus, que prece é uma coisa que já é formatada, né? Alguém me dá, tipo Pai Nosso. A oração é aquilo que eu falo. Quando eu falo com Deus, sim, eu estou com dificuldade disso, estou com dificuldade daquilo. Cada vez mais eu tento trabalhar, por exemplo, a minha impaciência, mas eu não estou conseguindo por isso, isso e isso. Quanto mais a gente fala, põe para fora, mais a gente começa a ver com clareza, porque bota para fora aquilo que estava entulhado dentro. Então, a Joana de Ângeles, ela por isso que amplia a capacidade de entendimento, que depois que a gente falou, a gente já se ouviu, a gente consegue entender uma série de coisas que antes a gente não conseguia. É uma boa terapia. Não precisa ter vergonha de falar para Deus quem nós somos, não, porque Ele sabe até mais do que a gente. Relaxa. Então, o primeiro caminho é a oração. É bem verdade que a Joana de Ângeles, ela dá continuidade. Depois da oração vem a meditação, que é a capacidade de você ouvir Deus. Que não é só você ficar falando. Você agora tem que ouvir aquilo que você não sabe. Né? Abrir a percepção para aprender. Mas para isso precisa de quê? Né? Humildade. Mas São Agostinho, ele não se dá por satisfeito, ficou um pouquinho lá em cima, depois tem que descer esse texto. Com que objetivo, né? Eu agi em tal circunstâncias, né? Por que eu agi assim e não agi assado? É uma pergunta. Ou seja, qual era a intenção? Que intenção eu tinha quando eu agi assim com fulano de tal? É uma pergunta. E o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na 895, ele pergunta para os espíritos qual o pior vício, qual o pior defeito da personalidade humana. E qual as características para a gente identificar. E aí os espíritos dizem, o interesse pessoal. O que é interesse pessoal? É uma das chagas da humanidade. Qual é? Egoísmo. Uma pessoa que age por interesse pessoal, ela está pensando em quem? No eu, ela. Hein? Egolatria. É eu. Desculpa, eu. É o que acontece hoje na sociedade, no Brasil. Né? Essas falcatruas é para chamar a atenção da gente, para a gente falar mal dos políticos? Não. Para a gente se olhar. Porque se nós temos essa administração, é porque nós merecemos. Com certeza, em menor escala, fazemos as mesmas coisas que eles. Porque o dia que nós fomos espíritos de uma envergadura maior, nós não vamos merecer esses governantes, porque é da lei de Deus. Vocês não acabaram de falar o que a gente planta, a gente colhe? É da lei de Deus, de ação e reação, de causa e efeito, conforme vocês quiserem falar, ou karma. Não tem afinidade, não vai governar aqui. A gente reclama muito e faz muito pouco. A gente ainda é muito homem reacional e muito pouco homem proativo. O homem proativo é aquele que pega e faz. Faz o quê? Faz o que ele tem que fazer, ele cumpre com o dever dele. O homem reativo vai ver aqui que, por exemplo, esse livro está caído no chão. Quem é o diretor de patrimônio? Alcino. Alcino, você não viu? E o livro está lá no chão. Você não viu, Alcino, que o livro estava no chão? Alcino, vai lá ver que isso é um patrimônio do Oswaldo Cruz. O homem proativo, ele pega o livro do chão, bota em cima da mesa. Ih, Alcino, tem que ver que tem gente derrubando o livro em cima da mesa. Eu acabei de pegar um lá no chão.
Sabe? Não é chamar ele para fazer, não. Você pode fazer? Pode. Então pega e faz. Faz, e é claro, comunica quem é de direito, até para a pessoa ficar alertada, senão é omissão. Se eu não falo nada com ele que está acontecendo, como é que eu posso cobrar ele? Às vezes ele não sabe. Né? Mas eu pego, faço o que tenho que fazer, depois comunico com ele. Está acontecendo um evento. Um evento é que as coisas estão ficando no chão. Eu já fui lá, já organizei, mas vamos ficar atentos para saber o que está acontecendo. Né? Isso é ser proativo, é trabalhar em prol do bem, do próximo, do outro. Isso é companheirismo, parceria. Trabalhar em parceria. Não é trabalhar pensando, isso aqui não é função minha, que se dane. Não é isso, não. É trabalhar para o bem, para a coletividade. Por isso que a doutrina espírita fala em nós, e não em eu. Né? Então, é ver se aquilo que eu fiz, ela tem uma intenção, ela tem um interesse de me satisfazer tão somente. Se não tem, você está bem. Né? Então você vai entender por que você agiu dessa forma e não agiu de outra. Se não tem um interesse pessoal, a sua ação está boa. Se tem um interesse pessoal, corrija. Outra coisa, por que eu ajo de uma forma com você e de outra com você? Por que um me incomoda e o outro não me incomoda? Ah, porque o outro precisa mudar. Não, eu preciso mudar em relação ao outro. Lembra que a felicidade é a construção nossa. Se alguém está me incomodando, eu tenho que trabalhar aquilo que o outro está me incomodando. Porque reflete em mim. Reflete em mim. Não taxar a pessoa como uma pessoa de mau caráter. Eu não me dou bem com fulano, porque também ninguém se dá. Não. Você não se dá bem com ele? Então trabalhe aquilo que o outro te mostra, está te espelhando para você consertar. Pouco interessa se ele está muito evoluído ou pouco, isso não diz nada na tua evolução. Mas isso vai dizer na sua. E outra, se você mudar, você muda ele também. Porque é da lei. Ele vai ver que você age diferente com ele, ele vai ficar meio assim, aquela pessoa estava tão esquisita, mudou tanto, que eu nem sei mais quem é. Né? A gente está sempre culpando as pessoas pelos nossos malefícios e a gente não faz nada. É um homem reacional ao invés de ser um homem proativo. Porque é muito mais fácil a gente fazer a lista dos defeitos das pessoas do que a gente listar os nossos, sem dúvida nenhuma. Né? Faça o seu próprio checklist agora. Fiz algo que censuraria que fosse feito pelo outro? Né? Quando nós nos sentimos prejudicados, a gente reclama. Então, novamente, ele te coloca, senta no lugar do outro, veste a roupa do outro, vive a roupa do outro. Vive as emoções do outro. Novamente, ele te joga para o outro lado. Mas, para isso, tem que ter empatia. E a gente quer lidar com as emoções? Imagina, né? Aí eu vou ter que sentir o outro, vou ter que também entender minhas coisas por dentro que estão mal resolvidas. Mas é o caminho. É o caminho. Sente o outro. Mas isso me incomoda, porque isso mexe numa ferida que eu tenho há tanto tempo. Sim, então aproveita e cuida da tua. Se a vida está te convidando, é a hora. E que bom, porque também não é um meio prático e eficaz que é para agir agora. Então que ótimo, que age agora. Porque amanhã pode ser tarde demais para agir. Ou amanhã a ferida pode estar muito maior do que ela está agora. Então cuida da ferida agora enquanto ela está desse tamanho aí, alguma conta você dá dela. Nem que ela não curar toda, ficar só pela metade, legal, mas é menos metade da ferida que incomodava. Né? E aí São Agostinho continua, eu tenho que acabar. Se Deus me chamasse agora, eu temeria o olhar de alguém no mundo espiritual? Gente, se a gente morresse agora, dá para entrar lá assim de cabeça erguida? Fiz tudo, hein? Né? Se eu não fiz, o que eu estou deixando de fazer? A gente fica aqui, às vezes na Terra, complicando a vida. Né? O que eu vim fazer aqui? Será que eu tenho que fazer uma TVP para descobrir? Não tem nada. Olha para você. O que você traz de bom e de ruim? Né? Porque também na nossa reforma íntima não vale ficar olhando só o que está ruim. Tá? Porque isso é autoflagelo o nome disso. Você tem que olhar para você, ver o que você tem de ruim, legal. Mas você tem que olhar para você e com a mesma humildade que você reconheceu os seus erros, a mesma usar para ver o que você tem de bom. Mas isso não é orgulho? Não. É orgulho quando você tem a característica boa e fica dizendo para os outros, não tem não. Só para o outro ficar falando para você, não, você tem sim, para ficar alimentando o ego. Né? Você é boa nisso. Não, eu sou não. Né? Aí, não, você é sim. Imagina. Aí o outro, né? Se pronto, que bom, obrigada. Encerra o assunto. Que bom. Reconheci, muito obrigado. Pronto. Né? Que bom.
Porque é claro que a gente tem coisas boas dentro da gente. É óbvio. A gente não veio só errando, a gente também veio acertando. E são essas coisas boas que nós trazemos que vão nos dar força, fé e coragem para resolver o que está ruim. Porque se não tiver nada de bom, como é que a gente faz? Está destruído, né? Então tem que pegar essas coisas boas e trabalhar com essas boas ferramentas e ir cuidando daquilo que precisa ser tratado, das feridas que têm um mau cheiro, né? Então não vale nessa busca incessante, porque é todos os dias, olhar e ver só o que traz de ruim. Tem que ver também o que tem de bom. Fiz algo contra Deus, ao próximo, contra mim mesmo. Nós temos que entender uma coisa. Quando nós fazemos algo que é contra as outras pessoas, a primeira pessoa que se prejudica, vocês sabem quem é? Nós. E depois a segunda? Não, nada. Às vezes nem é o outro. Eu sinto muito quem respondeu isso. Sabe por quê? Eu penso aqui, vou fazer uma verinha. Mando uma energia negra para ela. Ela está lá, estou no Oswaldo Cruz, vou dar passe, ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo. O que vocês acham quando a minha energia ruim chegar nela? O que vai acontecer? Volta para quem? Para quem é o dono. E ela nem sabia que eu estava querendo mal a ela. Aquilo volta tudo para o dono. Às vezes aquele que a gente quer mal não é nem respingado. E a gente fica aqui num impasse existencial. Eu não perdoo aquela pessoa nunca. Eu morro seca, que eu já vi gente falar assim, mas eu não perdoo. O problema é seu, você que está se ferindo. A passagem de abertura falou de perdão. Tem gente que fala, vou morrer, mas não perdoo, vou morrer assim. Quer dizer, aquele ódio todo, quem é que está sentindo aquilo tudo? Ele. Às vezes o outro nem está aí, está em outro momento existencial. O perdão, a gente acha assim, eu vou dar algo de bom meu para o outro, mas não vai mesmo, amigo. Quem está cheio de ódio não tem nada de bom para dar. Não se ilude, não se enxerga. Não vou te perdoar, te odeio. Não tem nada de bom para dar para ela mesmo, eu sou uma infeliz, né? Na verdade, eu sou carente. Por isso que Jesus dizia, quem é que precisa de médico? Quem está doente. Mas depende se a gente se enxerga como médico ou como doente, né? Tem gente que acha que é médico 24 horas. E não consegue, porque o orgulho não permite a pessoa ver. Tem uma frase que diz assim, o orgulho paralisa a razão e a vaidade paralisa a emoção. Desculpa, o orgulho paralisa a emoção e a vaidade paralisa a razão. É verdade, tem gente que está com as coisas paralisadas, né? Está com a razão completamente paralisada, não vê nada, não vê nada. É tão vaidoso, se acha tanto que não enxerga nada. Tem gente que é tão orgulhoso que não mostra emoção para ninguém, mas por dentro é de uma fragilidade inenarrável. Conversa 5 minutos, vai chorar 4 horas compulsivamente. Está ali, fechado naquela razão, mas por dentro está podre, não tem nada, não conseguiu viver nada da vida. Usou a armadura da razão para não sentir o outro, não sentir a vida. Mas está seco por dentro, é um deserto. Haja deserto de Paulo de Tarso, né? Mas eu não vou contar a história do saco de carvão não, porque vai acabar o tempo. Então, como eu vou realizar esse autoconhecimento? Ele tinha medo da ilusão do amor próprio, né? Eu vou encerrar isso aqui que só tem 5 minutos, tá? Para nós fazermos isso, nós temos que assumir na nossa vida a responsabilidade, que é tudo que a gente não quer. Entenda, nesta vida, não existe a gente errar sozinho. Não existe isso. Não existe. Se eu tenho uma relação com a Verinha, estou usando ela de bode expiatório, né? E a gente brigou, por exemplo, nós não brigamos por um acaso, né? Brigou, eu comecei a falar, ela começou também, não sei o quê, né? Ninguém erra sozinho. Ela também permitiu aquela briga de alguma maneira. Ninguém erra sozinho. A frase que mostra isso com propriedade é uma frase que a gente usa aí na sociedade. A vítima constitui quem? O algoz. Por quê? Porque teve alguém ativo e teve alguém passivo nessa brincadeira. Aqui a gente ainda brinca disso, né? Errar sozinho, se eu estivesse falando para Jesus, brigando com Jesus, eu estava errando sozinha. Mas aqui entre a gente não erra sozinho, não. A gente é farinha do mesmo saco. Ora a gente está numa postura passiva, de cumplicidade, ora a gente está numa postura ativa, mas enfim, a gente está ali. E a grande realidade é a gente enxergar isso nessas relações, né?
Em que momento eu estou sendo a vítima? Em que momento estou sendo o algoz? Em que momento eu estou saindo dessa brincadeira toda? Estou brincando de salvar as pessoas? Também tem isso, né? Como eu disse para vocês, a gente às vezes acha que é médico 24 horas, é nada, está enfermo, precisa de ajuda. Porque na verdade nos falta humildade. O que nos falta nas relações humanas e nas nossas próprias relações é nós enxergarmos o que fizemos de errado na nossa vida. E fazer o quê? Se sentir culpado? Não. Se sentir conscientizado e se mover de energia, que se chama responsabilidade, para corrigir os erros. Foi o que eu disse para vocês, muito melhor do que ser reativo, reclamar das coisas, dos momentos e das pessoas, é se responsabilizar, fazer e mudar. Nós precisamos ter essa visão madura de nós mesmos, sabe? Nos assumirmos com mais maturidade. E aí a nossa relação ela vai ser boa. Ah, mas o outro não é maduro. Deixa o outro amadurecer quando ele puder. Mas você já não está vendo? Se você está reclamando é que você pode amadurecer. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Se você está reclamando, então você já tem uma consciência desperta. Se você já tem a consciência desperta, cabe a quem fazer? Quem tem a consciência desperta. Então, que nós possamos hoje nos recolher ao nosso quarto, ainda que seja um quarto simbólico, para olharmos para nós mesmos e avaliarmos as nossas emoções. Porque a felicidade, gente, a felicidade ela não está fora. As soluções de todas as nossas dores, nós que viemos aqui essa manhã buscar um pouco de conforto para as nossas dores, elas não se encontram externamente. Externamente é um paliativo, é um analgésico que Deus, pela sua misericórdia, nos proporciona. É um analgésico de uma palestra, é um analgésico de um passe, é um analgésico da água fluídica, mas a solução de tudo está dentro da gente. Isso tudo vai nos ajudar, mas não vai solucionar a nossa vida. Mas isso tudo ajuda. Faz com que o peso se torne um pouco menor. Por isso que o jugo com Jesus é suave. Porque é um jugo que tem o esclarecimento, é o jugo que tem a ajuda, que tem o consolo, que tem o companheirismo, que tem o acompanhamento. Então a vida fica mais fácil, mas os problemas nós temos que resolver, porque como disse Jesus, a porta é estreita. Por que ela é estreita? Ela é estreita porque só passa um. E sabe por que só passa um de cada vez? Porque primeiro a gente tem que se resolver com a gente. Depois que a gente se resolver com a gente tem material suficiente para se resolver com o outro. E depois que eu me resolver com o outro, está completado, já me resolvi com Deus. Então, que nós possamos sair daqui essa manhã pensando, tem a crise do nosso país, tem a nossa crise familiar, tem a nossa crise de desemprego, tem as nossas crises existenciais, mas tudo isso se resolve a partir do momento em que eu estiver predisposta, com disposição para mudanças. Mudanças de mim mesmo, não é dos outros não, nem da pátria. Mas o que eu posso fazer para me modificar? E é só. E o resto é seguir em frente. Então que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso caminho, hoje, agora e sempre. E a todas as mães, mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Mais uma vez agradecemos a nossa irmã Enir por tudo quanto nos tem proporcionado. Eu pediria ao Jonas que se preparasse para a prece final. E se tiver a possibilidade, aquele poema maravilhoso sobre as mães está aberto à sua disposição. Eu pergunto aos meus queridos, alguém nos visita hoje pela primeira vez, nos dá o prazer dessa visita? É um grande prazer. Oh, mas que maravilha, temos bastante, temos 6. Eu pediria à nossa irmã Enir que distribuísse um presente da casa, do prazer de tê-los aqui. Voltem sempre que assim o desejarem, serão sempre muito bem-vindos. Nesse domingo, em que nós não podemos esquecer que aqui estamos também reverenciando as mães. As mães que no nosso país hoje representam 23% dos chefes de família. Realmente, parabéns às mães por essa maravilhosa maneira como vem conduzindo a sua presença aqui no nosso país, aqui nessa nossa terra. Lembramos
da assistência social quando nos fala do agasalho. Estamos entrando na campanha do agasalho. Aquele agasalho que nós não mais usamos não resolve nada no cabide. O cabide não sente frio, mas nossos irmãos com certeza sentem, e podendo ser agraciados com essa coisa que muitas vezes para nós já não faz efeito, será muito importante. O frio é muito prejudicial e, inclusive, para determinadas faixas etárias, nos trazem doenças bastante complicadas. Nós lembramos que no próximo dia 16 de maio, teremos o 89º aniversário do Grupo dos Humildes, lá no bairro Castrioto, com uma palestra do presidente da Rádio Rio de Janeiro, Gerson Simões Monteiro. E também já vamos lembrando que 13 e 14 de junho teremos Arnaldo Prieto com uma maravilhosa peça no Cine Dom Pedro, no Teatro Dom Pedro hoje, trazendo uma peça espírita, como sempre, de grande qualidade. Por favor, Jonas. Fique à vontade. Você está com a situação nas suas mãos. Eu tenho mania de mandar o dirigente fora do microfone. Senta você. Olha só, ele falou de algo, de uma homenagem às mães, é porque ele está vislumbrando uma outra coisa lá na frente, na outra segunda-feira, mas é assunto nosso. Para homenagear a mãe, tem que ser todo dia, né? Não é só hoje, no segundo domingo de maio. E Deus é o quê? Deus é amor. Se Deus é amor, o amor em movimento é Deus. É tudo, é a nossa presença aqui, é esse céu azul, aquelas flores lá fora. Mas vocês, é tudo que Deus criou. Mas de tudo que Deus criou, vocês conhecem algo mais sublime do que mãe? Né? Não é a mãe velhinha aqui que é mãe várias vezes. Dos filhos, depois dos netos, e depois dos nossos pequeninos que aqui chegam, ou que encontramos pelas ruas. É mesmo, de verdade, ela está nas tarefas do bem, sempre auxiliando. Então ela é a nossa homenageada. Mas aquelas mães, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, nossa, que coisa, né? E aquelas que nunca conceberam, aquelas que não deram a luz, mas que foram luz para milhares, como a Madre Teresa de Calcutá, né? Então Deus criou formas de mãe, de mães. Aqui eu vejo algumas, muitas. E aquelas que da espiritualidade desceram para nos encontrar, para aqui estar conosco nesse salão. Isso tudo é amor. É o amor em constante movimento. Então acho que a melhor homenagem à poesia, à oração, é o amor em movimento. Que é poesia, que é nome de grupo musical, que é nome de rádio, que é o que todos nós podemos fazer, o que somos, na essência. E a poesia é assim. Às vezes eu fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, correrei para os seus braços como uma criança ou ainda ficarei imóvel, esperando que Ele diga algo. E por que penso tais coisas? Porque neste minúsculo pontinho azulado, perdido no espaço, Ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações. Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assovio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado com o exagero de beleza com a qual Ele nos premiou e com um amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra
e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem. A caridade se movimenta como agora. O céu anila como neon, a sombra foge envergonhada. Então fico contente e emocionado pela presença de Deus na terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas e famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas. Observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Por tanta beleza e tanto cuidado com que ele tem com este pontinho perdido, por tudo que sinto, sim, porque ainda sinto muita saudade. E às vezes choro de ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos veem maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando, como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento? Correrei ao seu encontro, ou apenas reconhecerei algo que pode ter 1000 faces, embora todas tenham os mesmos sinais? O amor em movimento. Que este amor em movimento continue movimentando os nossos melhores propósitos do bem, e que possamos eternizar momentos como este de aprendizado, de trocas infinitas de energia, mas sobretudo a oportunidade que Deus nos dá da existência, da vida. E toquemos em frente, lembrando que todo dia é dia delas, das mães. Paz para todos nós. Obrigado, Alcindo. E como sempre, mãe é amor. E o amor em movimento, nada melhor que simbolizar isso. Eu convidaria, passando para a segunda parte da nossa reunião, os nossos irmãos aplicadores de passe a se dirigir para a cabine e pediria que aguardassem sentados, que serão orientados pelas cadeiras para a sequência do passe.